de espinhos, feriram o seu corpo, foi abandonado, foi humilhado, foi rejeitado, foi injustiçado. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Mas houve uma ferida maior do que todas. Na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Uma ferida muito maior. A dor física que ele enfrentou foi intensa. A maior ferida foi carregar o peso de nossos pecados naquela cruz, de toda a humanidade. Nenhuma pessoa compreende melhor a dor humana do que Jesus. Ele veio aqui, sentiu todas as dores possíveis que você já sentiu, ou está sentindo, ou ainda vai sentir. Jesus já sofreu todas as dores aqui na terra. Vamos fazer a leitura proposta para essa manhã? Salmos 147, são 2 versículos, vamos fazer de pé essa leitura, todos juntos, são só 2 versículos, vai ser projetado para uma leitura uníssona. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, trata o nosso coração nessa manhã. Ajuda-nos a descobrir o caminho para curar qualquer doença, ferida que esteja ativa dentro do nosso coração, da nossa mente. Faça um milagre nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título que Deus colocou no meu coração e proposto também para o mês da família é o Deus que cura feridas antigas. Vou repetir só os homens. O Deus que cura feridas antigas. Só as mulheres. O Deus que cura feridas antigas. Todos juntos? O Deus que cura feridas antigas. Tem um louvor que fala muito ao meu coração, que diz: pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi para te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer senão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 147 é um salmo anônimo, que nós lemos agora, escrito após o exílio entre o tempo de Esdras e Neemias, aproximadamente 430 a.C., pertinho já. Jesus estava às portas para vir e padecer por nós, morrer por nós, substituir todos os nossos pecados naquela cruz. No contexto, estamos vendo aqui a reconstrução de Jerusalém. O povo reconhece as suas feridas e Deus está curando cada uma delas. O exílio trouxe ao povo de Israel humilhação. O cativeiro revelou o quanto haviam
se afastado de Deus. O sofrimento abriu feridas profundas. A dor marcou aquela geração. E é exatamente nesse contexto que o Salmo 147 foi escrito. É um salmo que mostra que o povo sofreu muito no tempo do cativeiro. Por isso o salmista declara: o Senhor Deus está reconstruindo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo para casa, que foi levado como prisioneiro para a Babilônia e ficaram lá por 70 anos cativos. Ele restaura aqueles cujo coração foi partido em pedaços e trata cuidadosamente as dores. Esse é o nosso Deus. As feridas não começam do nada. Elas têm origem. Veja nesse slide, a Bíblia mostra claramente de onde elas nascem. A queda de Adão e Eva rompeu a comunhão com Deus. Foi uma tragédia. Foi uma dor inimaginável que Adão e Eva sofreram quando pecaram contra Deus e a comunhão, o relacionamento com Deus foi perdida. E introduziu no mundo culpa, vergonha, medo, sofrimento e a morte. Qual é a raiz das feridas? Desde a queda, a humanidade vive sobre as consequências do pecado. A maldade cada vez tem aumentado. Os relacionamentos se tornaram frágeis. As doenças se multiplicam. A violência se espalha por toda a cidade, por todos os bairros, por todos os locais. As famílias passaram a conviver com conflitos, perdas, feridas constantes. O pecado feriu profundamente a humanidade. A convivência entre nós. A psicologia possui algumas teorias que identificam 5 grandes sofrimentos. Veja o próximo slide. Rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. É chamado das 5 feridas que popularizou com o livro de Lise Bourbeau. Muitos estudiosos entendem que grande parte das dores humanas nasce nessas áreas. Rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. A boa notícia é que Deus não ignora minhas feridas. Deus está presente. Deus conhece cada uma delas. Ele conhece cada lágrima, cada dor do seu coração. O primeiro passo para a cura é levar sua ferida diante de Deus, reconhecendo que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que Deus pode te ajudar com as suas feridas, com as suas dores, com os seus problemas. Mas Deus também usa pessoas para nos ajudar, assim como procuramos um médico, porque sentimos dores e muitas vezes precisamos fazer cirurgias. Assim também nós somos ajudados por psicólogos, psiquiatras, que pode auxiliar o processo de compreender minhas emoções, identificar a origem da ferida e desenvolver um caminho saudável para a reconstrução da sua mente,
do seu coração, da sua vida. A mesma ferida não pode parar você. A ferida não pode, porque Deus pode te ajudar. Porém, as feridas causam resultados diferentes em cada um de nós. Alguns transformam suas feridas em novos sofrimentos para outras pessoas. Outros permitem que Deus cure aquilo que receberam e interromperam o ciclo da dor. Ao analisar isso na Bíblia, percebi que as causas das feridas podem ser compreendidas de 3 formas. Veja comigo o próximo slide. Esta é uma proposta de organização para compreender melhor as feridas humanas diante da Bíblia, da palavra de Deus. Feridas naturais, consequências da vida em um mundo pós-queda, como luto, perdas, doenças e limitações humanas. Essa classificação das feridas mostra que tem feridas naturais, feridas culposas e feridas dolosas. Eu usei um termo jurídico para apontar que as feridas culposas, quando alguém nos fere sem intenção. Ele não quis nos ferir, mas por imaturidade, negligência ou impulsividade ou falta de cuidado, aconteceu uma ferida em nosso coração, uma ferida culposa. Quando pastoreava a Igreja Batista no Jardim do Mar Garça, meu primeiro ministério, por 6 anos, durante um domingo ao ano, eu pregava sobre o perdão, o dia do Yom Kippur. E eu pedia perdão, porque pregando manhã, tarde, quarta, muitas vezes, sem intenção, eu machucava algum irmão, alguma irmã na igreja com as minhas palavras. E eu pedia perdão a eles. Porque eu não tive intenção de magoar ou ferir o seu coração, a sua alma, a sua mente. Porque era uma ferida que eu poderia chamar de culposa. Mas tinha feridas também dolosas, quando existe intenção consciente de machucar, humilhar, manipular ou destruir emocionalmente uma pessoa. A cura não começa quando a dor desaparece. A gente pensa que sim, não sinto mais dor, estou curado. A cura começa quando a ferida é reconhecida e tratada. Davi diz no Salmo 32, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Era muita dor que Davi estava sentindo, porque ele pecou contra Deus, ele traiu, ele cometeu um homicídio. Isso doía demais o seu coração. Feridas escondidas adoecem a alma. Mas o profeta Natan foi lá, até o seu gabinete real, e contou a história. E ele, no início, não se viu dentro da história, mas depois entendeu que o profeta estava falando dele, naquela ilustração da ovelha, aonde o rico pegou a ovelhinha daquele mais pobre. E ele achou um absurdo, e Natan falou, foi você que fez isso, era o pecado dele. E naquele momento ele se entrega diante de Deus e coloca a sua ferida para fora. E ele escreve esse salmo dizendo, enquanto calei, enquanto escondi os meus pecados, enquanto escondi as minhas feridas, os meus ossos
estavam envelhecendo, a dor era muito profunda, a ele comparar a dor nos ossos. Mas feridas tratadas por Deus se transformam em testemunho. Por isso usamos muito a vida de Davi, porque ele é um testemunho de recomeço, de restauração, de cura, de libertação. A ferida curada é um milagre de Deus. Deus cura a sua dor. É o poder de Deus. E Ele ainda tem curado dores que parecem tão difíceis de tirar do nosso coração e da nossa mente. A cura não apaga a lembrança da ferida. Ela tira o poder que a ferida tinha sobre você. O que antes era dor se torna testemunho. Existem 2 estados de feridas: curadas e não curadas. 2 estados de feridas: curadas e não curadas. As feridas não curadas podem estar em processo de tratamento. É o próximo slide, esse aí. Para facilitar a compreensão, elas são apresentadas em 3 categorias também: feridas atuais, feridas antigas, que é o tema do congresso, feridas antigas, e feridas silenciosas. Você pode estar vivendo com uma dessas feridas. Qual dessas feridas parece mais com você hoje? Dói agora? Sente dor no teu coração? Na sua mente? Fica relembrando o trauma que você sofreu na sua vida? Só dói quando eu lembro. Só dói quando eu lembro. Ferida antiga. Que dói quando você lembra daquele episódio. Ou não dói mais. Mas continuo reagindo mal com a minha família, com meus irmãos. Meu comportamento é ruim diante deles. E eu não sei explicar por quê. Grande chance de ser uma ferida que se tornou silenciosa, que você nem lembra mais, mas que você sofreu na sua infância, na sua adolescência. Você pode estar vivendo com uma dessas feridas ou até carregando essas 3 tipos de feridas ao mesmo tempo. Jesus não cria feridas. Repete comigo. Jesus não cria feridas. Ele revela as feridas que já existem. Ele vê aquilo que escondemos das pessoas. Ele enxerga a dor por trás do sorriso. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele enxerga se está realmente tudo bem dentro de você. Ele enxerga o seu trauma por trás das suas defesas. Ele enxerga a lágrima que ninguém vê. Jesus olha para o profundo da nossa alma e revela a ferida não para condenar você, mas para te libertar, para te curar, para te restaurar. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e Judas. Pedro tremeu ao ser identificado com os discípulos de Jesus.
Ele teve medo. Jesus foi preso e levado. Enquanto ele está caminhando para ver o que vai acontecer com Jesus, ele é reconhecido. Mas ele diz: não conheço, não sei quem é Jesus. Isso causou um trauma, um bloqueio em Pedro. E não foi só uma vez. Foi por 3 vezes que ele disse que não conhecia Jesus. Não sei quem é. E antes ele tinha dito para Jesus: eu morreria por ti. Eu vou até o fim contigo. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata em uma decisão consciente e planejada. Ele já estava roubando das ofertas que recebiam durante o ministério de Jesus. Era um ladrão. E quando ele negocia a vida de Jesus com os religiosos, ele faz de propósito. Eu colocaria Judas como uma ferida dolosa, com intenção de machucar Jesus, de entregá-lo. E Pedro colocava em culposa. Ele ama o Senhor, mas naquele momento ficou com medo de ser preso também, ser condenado também, por andar com Jesus, por viver com Jesus. Pedro cometeu uma grave falha, motivada pelo medo, pela fraqueza humana, mas não desejava a morte de Jesus. Judas planejou sua traição e consumou de um jeito terrível, com um beijo, transformando um gesto de afeto em sinal de maldição para a sua vida. Os dois choraram. Pedro chorou amargamente em arrependimento. Judas chorou a dor do remorso. Eles descobriram o que eu fiz. Não é um arrependimento. É um remorso, porque foi descoberto, a vergonha dele estava diante de todo mundo. Ele se entregou ao desespero, Judas. Judas se isolou com as suas feridas e tirou a sua própria vida. Eu entendo que Judas deve ter corroído a alma dele, um sofrimento terrível, ao ponto dele voltar e jogar aquelas 30 moedas de novo para os religiosos. Eu não quero dinheiro. Isso está me matando. Nem os religiosos quiseram aquele dinheiro. E construíram um cemitério com aquilo. Judas não buscou ajuda. Se afastou, se isolou. Se entregou ao sofrimento, às suas feridas. Diferente de Pedro, com as suas feridas abertas ainda, ele continuava. Eu vou seguir. Até que teve um encontro com Jesus. Lá no mar da Galileia, eles voltaram a pescar. Não somente Pedro, mas a galera toda foram voltar a pescar. Jesus estava morto. E eles pensaram: é o nosso fim. Não temos nem o que comer. O que a gente sabe fazer? Vamos pescar. Enquanto estavam pescando e não pegavam nada, eles percebem cheiro de peixe na praia. Assando um peixe. E quem estava lá? Jesus.
E Pedro viu Jesus e foi correndo até ele, porque viu que as suas feridas poderiam ser curadas. Ao se colocar diante de Jesus, Pedro está com todas as suas emoções diante dele. E Jesus pergunta para ele: tu me amas? Parece que volta tudo de novo. Um déjà vu, um filme na cabeça de Pedro. E ele relembra ali, assentado na ceia, e ele dizendo: eu te amo, eu darei minha vida por ti, eu vou mais além, eu estou contigo. Aí Jesus pergunta de novo: mas tu me amas mesmo? Sim. Te amo demais. E pela terceira vez, quando Jesus pergunta, aí ele vai para uma outra cena, quando ele estava negando. Jesus dizendo que não conhecia. Aí Pedro: tu sabes, Senhor, as minhas feridas são dolorosas. Dói demais o meu coração. Tu sabes que eu estou sofrendo desde aquele dia que eu não consigo parar de lembrar que eu poderia falar que te conhecia. Que dor! Me perdoa, Jesus. Tu sabes que eu te conheço. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. A cura chegou na vida de Pedro. A restauração chegou na vida de Pedro. E pode chegar na sua também. Dependente do que fizeram com você no passado. Independente se essa lembrança vem e volta de vez em quando. Ou que ela é silenciosa, que você não lembra, mas as suas atitudes, você percebe que tem alguma coisa errada. E estudando essa mensagem, eu percebi que também tenho muitas feridas. Desde a minha infância. E muitas vezes, sem perceber, eu uso daquelas feridas passadas para ferir alguém. E uma dessas pessoas que eu pedi perdão essa semana foi a minha esposa, ao meu filho. Feridas que voltam, mesmo silenciosas, que a gente não imagina que ainda dói, que ainda sofre. Mas ela vem através de comportamentos ruins. Isso pode estar acontecendo também com você. Mesmo que não sinta dor extrema, mas silenciosas, voltam. E através do seu comportamento, é um desvio que essa ferida causou na sua vida. Um outro personagem que foi ferido demais, foi José. José teve feridas reais. José carregou feridas antigas durante anos. José foi traído por inveja pelos seus irmãos, jogado em uma cova, vendido por eles a uma caravana que passava. Acusado injustamente por Potifar e preso sem culpa. Suas feridas poderiam tê-los destruído, mas Deus transformou cada uma delas para um grande propósito. José disse: vocês planejaram mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Era tempo de fome. Sua família veio pedir ajuda no Egito e encontrou José como governador. Mas as feridas estão ali ainda. Não morreram. E ele, quando se revela diante dos seus irmãos, o choro dele é ouvido lá na casa de Faraó. Ele está tirando toda a dor dele. A dor dele está indo embora. Porque Deus estava curando José naquele momento. Você pode enfrentar lutos na sua vida. Dores enormes. E naquele momento não ter expressado diante do enterro. Ter reservado aquela dor, não chorou. E aquela dor ainda te causa feridas enormes. Eu lembro que meu irmão era maior, tinha 18, eu tinha 14. Minha mãe faleceu com 47 anos. E eu tinha 14 anos. E agora eu tenho 47 anos, estava falando com um pastor, que se repetiu, né? A mesma idade, meu filho com 14, eu com 47. E isso me trouxe à memória a minha mãe, que eu enterrei com 14 anos. A memória afetiva. E uns 5 anos atrás, o meu irmão me liga chorando. Nossa mãe morreu, mas eu falei, já tem mais de 20 anos, irmão. Vem aqui, por favor. Não estou aguentando de dor. A esposa querendo consolar ele, não conseguia. Eu fui até lá, a casa dele. E ao chegar, ele chorando, ele é grande, forte, mas parecia um bebezinho chorando. E eu, o que vou fazer? Aí ele, eu quero um abraço. Eu abracei ele. E a dor dele foi saindo. Porque ninguém abraçou ele no sepultamento. E ele se fez de forte. E não conseguiu chorar o luto. A ferida dele, ele não conseguiu colocar para fora e estava doendo aquele dia. Ao ponto dele não suportar e pedir ajuda para alguém que sofreu igual a ele, enterrando a mãe também, pudesse abraçá-lo naquele dia e dizer: Deus, cura a nossa ferida, restaura as nossas emoções. É um momento de cura, de libertação. Minha mãe era uma serva de Deus, professora da IBD. Ficou enferma por causa de um câncer no estômago. Em 1991. Eu era uma criança, não entendia que essa doença era séria. Fez cirurgia, fez quimioterapia, sofreu demais. Curas alternativas com medicamentos naturais, nada conseguiu curar aquela ferida. Muitas vezes fico pensando de onde veio esse câncer. Minha mãe serva de Deus, meu pai mulherengo,
militar da aeronáutica, viciado em bebida, cigarro, baralho, jogo do bicho. Minha casa era uma confusão. Minha mãe sofria muitas vezes calada, sem expor seus problemas, com vergonha. Muitas vezes, naquela época, eu pensava, por que minha mãe estava doente? Olha essa vida desse meu pai, incrédulo, que ele não ficou doente em ver minha mãe, amava minha mãe. Pensamentos. Teve uma vez que eu até falei isso com meu pai, foi terrível. Queria machucá-lo. Uma ferida dolosa cometi com meu pai. Ele chorava também. Não sei porquê, filho. Mas as doenças são naturais. Vêm, chegam na nossa casa sem avisar. E temos que conviver com elas. Temos que lutar. E não desistir. Minha mãe faleceu. Meu pai deu uma melhorada. Que era só eu, ele, meu irmão casou, só eu e ele dentro de casa. Mas era difícil a convivência, ele não se converteu. Eu tive um chamado para o ministério, fui para o seminário, com dores ainda, com traumas, feridas, mas eu tinha um chamado, aceitei esse chamado. E aí meu pai teve um AVC. Ficou entre a vida e a morte. E eu orava, Senhor, não leva ele ainda não. Ele é um ímpio, incrédulo. Não faça isso, Senhor, tu dei promessa para minha família. O médico veio falar comigo. Eu não sei o que teu pai conseguiu escapar dessa. É um milagre. Eu nunca vi ninguém subir a pressão para 28. Foi muito forte o que ele teve. Está com sequelas. Não consegue comer, mastigar. Vamos ter que fazer um tipo de alimentação, uma sonda. E ele conseguiu sair dessa por um milagre. E ele mudou a vida dele. Através dessa dor, eu comecei a estudar com ele a palavra de Deus. Ele se converteu. Ele falou, eu quero me batizar. Eu falei, vamos, pai, eu sou o pastor da igreja. Vou fazer a sua profissão de fé. Agora é um estudo específico. Chegou o dia, toda a família reunida, meu irmão, todo mundo, convidou todo mundo. Eu chamo ele, irmão Anderson Ferreira Gonçalves. Ele vem no batistério. Eu pergunto para ele, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Ele diz, eu creio. E quando eu estava batizando ele ali chorando, a dor estava indo embora de todo o nosso sofrimento que vivemos juntos. Deus estava me libertando de todos os traumas, da convivência em uma família desestruturada. Às vezes eu pensava e dizia, essa casa aqui é o inferno. Não aguento mais, Senhor. É muito problema, é muita discussão, é muita gritaria. Mas quando eu estava batizando ele, e ele descendo as águas, e me abraçando, dizendo, eu te amo, filho.
E eu dizendo, eu te amo, Pai. É como eu voltasse a história de José abraçando Jacó e abraçando seus irmãos. Deus faz o milagre e cura as nossas dores. E eu queria orar por você essa manhã. Se você tem alguma dor, é o momento da cura. É o momento de colocar para fora. Tirar a dor que você sente e ser transformado pela cura. Feche seus olhos. Senhor, eu clamo nessa manhã. Repita comigo no teu coração, no teu íntimo. Diz a Ele, Senhor, eu te clamo nessa manhã.